A Declaração sobre os Direitos dos Camponeses, Camponesas e outras pessoas que trabalham em áreas rurais, além de ser um instrumento estratégico para o reconhecimento das camponesas e camponeses, de seu papel e de seus direitos, é fundamentalmente uma ferramenta para refletir, impulsionar, reivindicar, construir políticas públicas rurais e agrárias. Isso, principalmente, no sentido de repensar os sistemas alimentares, colocando no centro os direitos de quem produz e consome, e não os lucros de empresas e corporações. Nesse sentido, o artigo 16 da Declaração é um ponto importante e central para discutir e propor políticas públicas rurais e agrárias. É essencial lembrar que essa declaração é um documento que a própria Assembleia Geral das Nações Unidas recomenda e estabelece como diretrizes para os Estados ao formularem políticas públicas nessa área. Vou apenas ler a primeira parte do artigo 16, que menciona o direito a um nível de vida adequado para as comunidades camponesas e suas famílias, incluindo o acesso aos meios de produção necessários para alcançá-lo. Entre esses meios estão ferramentas de produção, assistência técnica, crédito, seguros e outros serviços financeiros. As camponesas e camponeses também têm o direito de utilizar livremente, individual ou coletivamente, em associação com outros ou como comunidade, métodos tradicionais de agricultura, pecuária, pesca, silvicultura e de desenvolver sistemas de comercialização comunitários. Sempre que estudarmos a declaração, é importante ler o artigo completo. Isso porque, após estabelecer os direitos, a declaração aponta as obrigações dos Estados, e é nisso que devemos focar. Vale destacar que o artigo 16 já coloca o Estado como protagonista, contrapondo a tendência neoliberal que defende a não intervenção estatal no mercado e nos sistemas de produção. Não é possível avançar nos direitos sem lutas, mas também sem um Estado que intervenha e garanta esse eixo central, que é justamente o nível de vida adequado para camponesas e camponeses. Bom, como estabelecer esse nível de vida adequado? Ou o que chamaríamos de vida digna no campo? Primeiro, o artigo 16 afirma que o Estado deve garantir o acesso aos mercados, o que é fundamental. Para isso, o artigo também menciona a necessidade de garantir ferramentas, como maquinário e tecnologia apropriados para a agricultura camponesa. Deve-se assegurar assistência técnica, além do reconhecimento da agroecologia como forma de produção. Esse artigo valoriza a agroecologia e, portanto, o Estado deve promover um diálogo de saberes entre os conhecimentos acumulados pelos camponeses e camponesas e as novas ferramentas científicas que permitam melhorar os sistemas produtivos e, quando necessário, estabelecer uma transição agroecológica. A outra obrigação do Estado, destacada no artigo 16, é relacionada a créditos. Em grande parte do mundo, nossas comunidades não têm acesso a financiamento. É crucial que o Estado garanta linhas de crédito apropriadas e acessíveis às camponesas e camponeses, permitindo sustentar o capital de trabalho, reformular ou ampliar seus sistemas produtivos. Bom, além disso, o artigo menciona seguros agrícolas, indispensáveis diante das mudanças climáticas, como tempestades, inundações e secas. O Estado deve criar programas de seguro agrícola justos e equitativos, que recompensem camponesas e camponeses quando enfrentarem consequências desses eventos. Outro ponto relevante é a necessidade de os Estados apoiarem o valor agregado.
Isso significa criar condições para que, nas comunidades rurais, sejam estabelecidos locais de processamento de produtos agrícolas, agregando valor e industrializando-os a nível local. Assim, os lucros permanecem nas comunidades. Além disso, o artigo enfatiza a importância de logística, transporte e armazenamento. Os estados devem investir para garantir que esses elos da cadeia produtiva estejam sob controle dos camponeses e camponesas. A logística, transporte e infraestrutura de armazenamento e transformação são essenciais para facilitar o acesso a mercados a preços justos. Outro elemento central é o apoio e fortalecimento dos mercados locais, como feiras ou estabelecimentos formalizados. Para que a produção campesina esteja formalizada e entre de maneira legal ao circuito e não como passa muitas vezes. O Estado deve acompanhar isso, estabelecendo normas que formalizem a produção camponesa, evitando sua clandestinidade, como ocorre em muitos casos devido à regulamentação existente. É importante também estabelecer atenção. O artigo também aborda a obrigação de garantir preços justos. Isso significa que os estados devem intervir no mercado para assegurar preços de referência justos, tanto para os produtores quanto para os consumidores. Para garantizar preços de referência justos, de maneira que haya preço justo para o produtor, mas fundamentalmente que haya preço adequado para o campesino, de maneira de que esse equilíbrio garante que os camponeses e camponesas tenham uma renda que sustente uma vida digna, o elemento central deste artigo. Esse nível de vida adequado também se pode complementar com outro elemento que plantea este artículo, que são os salários equitativos, ¿no? Incluso a possibilidade de discutir en el marco del rol y el papel de serviço público que esse nível de vida adequado também se complementa com a questão dos salários equitativos. As camponesas, ao produzirem alimentos para a população, precisam de um Estado que assegure salários justos e garanta sua dignidade. E, bueno, creo que en vísperas de lo que estamos discutiendo, este objetivo, este artículo cierra estableciendo que los derechos campesinos se discuten en el marco del desarrollo rural. En este lugar ubica a la donde discutir desarrollo rural. Por fim, o objetivo desse artigo é inserir os direitos camponeses no contexto do desenvolvimento rural, estabelecendo sistemas de produção sustentáveis, valorizando a agroecologia e a vida digna dos camponeses e camponesas. Este artículo 16, a la hora de nuestras discusiones, é crucial considerar o artigo 16 em discussões sobre programas, políticas públicas, leis e resoluções que priorizem o apoio à produção camponesa nos níveis municipal, provincial, nacional e até regional, sempre que possível. Regional, aí onde se permite.